Hoje é sábado, dia 13 de fevereiro de 2021. Estamos introduzindo a lição de número 8 do nosso trimestre, cujo tema será Consolem o meu povo. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Só para que você tenha aqui uma noção, o nosso estudo dessa semana estará baseado em Isaías no capítulo 40. E foi exatamente desse capítulo que foi extraído aqui o versículo 9 como texto principal, texto-chave da semana, que diz assim: Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Bem, como você já deve ter compreendido até o presente momento, o profeta Isaías ele acabou desempenhando o seu ministério num período realmente conturbado. Tivemos a possibilidade de visualizar pelo menos dois momentos, ou dois monarcas que passaram por ele. O primeiro deles, o ímpio rei Acás, que realmente acabou fazendo somente aquilo que desagrada ao Senhor Deus. Logo na sequência, nós encontramos o bom rei Ezequias, que foi um grande rei, mas que em determinado momento, depois de ter recebido tantas bênçãos do Senhor, acabou falhando fortemente quando os babilônios vieram até o país para poder saber a razão pela qual o movimento dos corpos celestes havia se modificado, quando o relógio do sol havia retrocedido 10 graus, o que é que havia acontecido, e ele, ao invés de falar a respeito de Deus, ele mostrou aos babilônios tudo aquilo que ele possuía, todo o seu arsenal, todo o seu exército, todos os seus tesouros, tudo que havia de valor dentro do templo. Isso desagradou fortemente a Deus. Quando você analisa esse primeiro bloco, o bloco que vai do capítulo 1 até o capítulo 39, esse primeiro bloco é conhecido como a primeira seção do livro de Isaías, onde você encontra o Isaías chamando a atenção das nações, mencionando, inclusive diante do povo de Deus, os problemas que eles estavam realmente enfrentando, as dificuldades que eles estavam tendo, os pecados que estavam cometendo, que através das suas atitudes eles estavam quebrando a aliança com Deus, e que isso com certeza traria consequências realmente tremendas. Eles deveriam estar atentos em relação a isso. É um momento em que o Isaías ele está dizendo claramente: olha, o dia do Senhor está chegando, o dia que Deus vai acertar contas com o povo está chegando. A partir agora do capítulo 40, há uma mudança de ênfase na mensagem de Isaías. Uma mudança tão tremenda e tão abrupta que algumas pessoas, ou alguns teólogos, principalmente da alta crítica, chegam a acreditar que a partir do capítulo 40, uma outra pessoa que acabou escrevendo o livro junto com Isaías se tornou o responsável por escrever essa sessão, ou essa segunda sessão do livro. Por quê? Porque a ênfase dentro do livro muda completamente a partir do capítulo 40. O capítulo 40, na verdade, vai dar a tônica daquilo que vai estar sendo estudado nos próximos capítulos. E a tônica principal é a consolação. Consolem o meu povo, consolem o meu povo. Essa é a ideia. O capítulo 40, versos 1 e 2, vai começando dizendo exatamente isso. Olha, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A alta crítica vai ler aqui esse texto e vai mencionar que provavelmente foi alguém que viveu depois do cativeiro da Babilônia que escreveu essas palavras. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, olha, consolem o meu povo e digam que a escravidão já acabou. De que escravidão ele está falando? É claro que os comentaristas bíblicos são aqui unânimes em mencionar que o Isaías estava falando aqui do cativeiro que aconteceria na Babilônia e dos 70 anos que eles passariam lá longe da sua terra, exilados num país estrangeiro, alheios a toda a situação que dizia respeito ao seu próprio país, conquistados por um país estrangeiro.
E aqui a ideia é de que o povo deveria ser consolado porque a escravidão tinha acabado, o cativeiro tinha acabado. Então somente alguém, na perspectiva da autocrítica, somente alguém que teria vivido depois do cativeiro poderia dizer isso. Mas o que Isaías está aqui fazendo, é claro que nós queremos que o Espírito de Deus falou através dele, que Isaías teve a possibilidade de poder saber aquilo que aconteceria no futuro. Ele já tinha profetizado de forma muito clara que Babilônia tomaria posse do povo de Deus, que Babilônia levaria o povo de Deus para o cativeiro. Aliás, no capítulo 39 que estudamos na semana passada, logo depois que o rei Ezequias havia mostrado tudo aquilo que tinha de valor dentro do seu reino para os enviados de Merodach-Baladã, que era o rei da Babilônia naquela época, o Isaías disse, olha, esses mesmos homens aí vão invadir aqui a sua cidade e vão levar tudo que você mostrou para eles lá para a Babilônia. Ele havia profetizado o cativeiro, e não apenas nessa ocasião, em muitas outras ocasiões, nessa primeira sessão, repito, do capítulo 1 até o capítulo 39, Isaías havia dito que o povo iria para o cativeiro. Eles haviam se afastado do caminho do Senhor, eles estavam longe do Senhor, eles não se voltavam de todo o coração para o Senhor, e que Babilônia no tempo certo seria a vara utilizada por Deus para castigar o seu povo. O cativeiro era certo, não tinha como escapar dele. Mas agora o que Deus está dizendo para Isaías é uma coisa muito bonita, é muito interessante. Deus está dizendo, eu vou castigar. Mas eu já vou deixar aqui agora uma mensagem de consolo para vocês. Porque esse castigo não vai ser para sempre. Esse castigo, ele vai ser por um tempo limitado, e vocês voltarão para Jerusalém. Vocês terão a possibilidade de retornar. E o capítulo 40 vai mostrar uma mensagem de consolo para o povo depois do cativeiro. Olha que coisa fantástica. É Deus dizendo, vou castigar, mas vou também consolar vocês. Porque o cativeiro terá fim. Babilônia, que será um instrumento que vai ser usado para poder levá-los para o cativeiro, vai ser também julgada. Isso já tinha sido mencionado anteriormente. Mas eu vou consolar vocês, eu vou reedificar vocês, eu vou cuidar de vocês. Na ideia, e a gente vai ter a possibilidade de poder visualizar isso durante essa semana, a ideia principal que vai ser trabalhada nessa semana é a ideia de que quando o povo de Deus foi para o cativeiro na Babilônia, Deus foi junto com eles. O cativeiro não foi apenas para o povo de Judá. Deus, que era o Deus de Judá, foi junto com eles. Deus esteve junto com eles em todo o tempo lá na Babilônia. E a gente sabe disso por quê? Porque no momento em que as crises começaram a acontecer na Babilônia, os enviados de Deus que estavam lá começaram agora, movidos por ele, começaram a trabalhar. O próprio Daniel, na corte da Babilônia, quando o Nabucodonosor tem um pesadelo e não consegue, acorda apavorado, não consegue nenhuma resposta por parte dos magos, ele manda aquele pessoal todo morrer ou ser condenado à morte. Daniel é que vai orar a Deus e Deus vai revelar o segredo a Daniel. Por que Deus revela o segredo a Daniel? Deus não estava lá no país destruído de Judá. Deus, na verdade, estava lá na Babilônia junto com os exilados. E durante os 70 anos do cativeiro, Deus esteve lá junto com eles. É essa ideia que vai ser trabalhada. E quando o tempo do cativeiro acabasse, o que Deus está dizendo é que Deus voltaria com eles para a terra de Judá. E todo o processo do capítulo 40 é o processo que mostra o que aconteceria nesse processo de volta. Como é que esse processo do retorno do cativeiro, que ainda aconteceria muitos anos mais tarde, como é que seria essa volta? O que Deus faria para poder conseguir trazer o seu povo de volta? Então veja, antes de Deus castigar, Deus já dá o consolo. Isso aqui é um negócio fantástico. Não dá nem para a gente poder compreender a magnitude disso. Deus está para poder castigar o seu povo, mas antes do castigo vir, ele já dá o consolo. Esse é o Deus que tem uma aliança com o seu povo. Mesmo quando o seu povo está obstinado no pecado, é claro que a geração de Isaías teve a possibilidade de receber essa mensagem. Mas essa mensagem fez muito, mas muito sentido, muito provavelmente, para aqueles que retornaram do cativeiro. Aqueles que tiveram que passar pela experiência de 70 anos de escravidão e ao mesmo tempo como refugiados num país estrangeiro. Essas pessoas, no tempo em que o cativeiro terminou e que tiveram a possibilidade de poder retornar, viram nessa mensagem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês,
Fale ao coração de Jerusalém, anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Deus já castigou e Deus agora vai restaurar. Portanto, o povo é como um pai que, quando o filho passa todos os limites, o pai precisa dar um castigo. O filho, ele está sofrendo, mas agora o pai vai lá e abraça e diz, olha, eu castiguei porque te amo. Você recebeu esse castigo do pai porque o pai te ama. E o pai não quer que você acabe passando por situações mais complicadas depois. Mas o pai está sofrendo junto. A ideia principal do que Isaías está trabalhando é exatamente essa. Deus não enviou o seu povo sozinho para o cativeiro. Deus foi para o cativeiro junto com o seu povo. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Ezequiel, a gente percebe que antes do Nabucodonosor invadir a cidade de Jerusalém, o Senhor Deus já tinha saído do templo. Ele já tinha se mudado do templo. Para onde ele foi? Alguns teólogos vão dizer, ele voltou para o seu templo, de onde ele dirige o universo, o santuário celestial. Vou dizer para você, na verdade, quando nós olhamos para os livros que foram escritos durante o cativeiro da Babilônia, leia Jeremias para você ver. Principalmente a última parte, quando ele vai falar para os exilados. Deus vai dizer, eu sei quais são os pensamentos que eu tenho para vocês, pensamentos de fazê-los prosperar, pensamentos de dar a vocês a felicidade e a vitória. Deus vai garantir para o seu povo que ele está junto com eles. Leia Daniel, leia Ezequiel, você vai ver que Deus estava lá na Babilônia junto com o seu povo, eles não estavam abandonados por Deus. E nessa semana teremos a possibilidade de poder perceber que promessas o Senhor Deus tinha para esse povo que vivia ou que experimentaria o cativeiro, mas que teria a possibilidade de poder retornar. Esse Deus que antes de castigar já está consolando o seu povo. Vai valer muito a pena estudarmos juntos essa semana. Vamos orar louvando e exaltando o nome desse Deus que castiga, mas que antes mesmo do castigo chegar ele já está consolando o seu povo. Vamos orar por isso. Senhor Deus, muito obrigado porque o teu amor é maior do que a nossa capacidade de fazer bobagem. Obrigado porque quando lemos o livro de Isaías, nós percebemos que mesmo antes de castigar o seu povo, o Senhor já estava consolando. Obrigado, Pai, porque o teu amor é muito maior, mas muito maior, repito, do que a nossa capacidade de fazer bobagem. Ajuda-nos a valorizar esse amor e viver ao seu lado, pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?